um excelente contributo. Muito obrigado. De seguida, o José Mota Alves vai-nos falar sobre os resultados de um estudo sobre percursos educativos e vida dos adultos a partir da experiência de uma associação de desenvolvimento local, ou até, para ser mais claro, do Centro de Novas Oportunidades, sediado numa associação de desenvolvimento local, que é a ATAC, que vocês já conhecem, mas deixo também ao José Mota Alves a oportunidade de esclarecer. Por favor. Peço desculpa falar do ombão, mas sinto mais à vontade de falar de pé. Não tenho, de facto, apresentação com diapositivos. E o tempo que me foi pedido, eu vou tentar, de facto, respeitar os 10 minutos e tentei rapidamente transformar a comunicação que tinha numa forma mais telegráfica, de maneira a tentar cumprir rigorosamente os 10 minutos. E há, naturalmente, aqui uma razão, porque se calhar poderia repetir algumas coisas que foram ditas e para não sermos repetitivos, também há algumas reflexões que me preocupam como responsável de uma associação de desenvolvimento local, que vem lá do norte, das terras de Sá de Miranda, do Alto Cábado, e que tem a sua intervenção em concelhos rurais de baixa densidade, com uma população muito envelhecida, com uma taxa de escolaridade muitíssimo baixa e com um problema muito grave que é o êxodo rural. E esta reflexão tem a ver com o seguinte: eu penso que Portugal tem assistido nos últimos anos, ou nas últimas décadas, mais propriamente, não tanto nos últimos anos, a um despovoamento dos territórios rurais. Deve-se naturalmente aos fatores que mencionei e que há de facto um cuidado, melhor, há um descuidado muito grande em termos políticos, e penso que desde finais dos anos 70, em relação ao problema da ruralidade e ao problema da deslocação das pessoas da cidade para o campo. A população tem-se deslocado do interior para o litoral, do campo para a cidade. Os territórios de baixa densidade, como referi, principalmente um dos concelhos que perdeu nos últimos 10 anos cerca de 17% da população e com freguesias a perder mais de 50% da população. Portanto, tem permanentemente perdido massa crítica e ao perder a população perde essencialmente jovens, portanto perde massa crítica e consequentemente os recursos humanos mais qualificados. Isto leva naturalmente a um problema grave e que nos deve preocupar a todos, que é o problema ao ser essa massa crítica, os territórios ficam apenas com pessoas idosas, com pouca iniciativa para o investimento, o que leva, e vou abordá-lo já de seguida também, aqui uma preocupação muito grande das instituições que trabalham nos territórios, sejam elas públicas ou sejam elas de direito privado. Portanto, estes factos devem-se à inexistência de políticas educativas de longo prazo, e isto, de facto, nós assistimos no país há muitos anos que não existe uma política educativa a longo prazo. Este longo prazo, na minha opinião, e que é a minha opinião pessoal, não naturalmente da representação da instituição ATACA, na minha opinião, portanto, este prazo nunca deveria ser inferior a 20 anos. Naturalmente, com pequenas correções, fruto das circunstâncias que poderiam ocorrer, mas termos sim uma planificação, e principalmente a nível de educação de adultos, uma planificação nunca com prazos inferiores a 20 anos. O que assistimos, infelizmente, é a implantação de políticas de curto ou curtíssimo prazo, sem garantias de continuidade, projetadas à vontade dos responsáveis tutelares da ocasião. Isto é, naturalmente, apontar aqui o dedo ao Governo A, ao Governo B, aos responsáveis A, aos responsáveis B, porque isto é mais ou menos transversal a todos os governos desde 1974. A inexistência de políticas de longo prazo não permitem criar equipas de formadores estáveis e termos instituições com projetos educativos integrados e duradouros. Eu penso que isso é extremamente importante. É permitir que as instituições tivessem projetos educativos autónomos, naturalmente com objetivos mínimos estabelecidos a nível nacional, mas permitisse que território, porque cada território é diferente entre si, naturalmente que estamos a falar num território do norte, é um território completamente diferente do território do sul, e, portanto, havia necessidade, depois, das políticas mínimas, objetivos mínimos estarem estabelecidos, cada entidade ter um projeto educativo autónomo apresentado e esse projeto fosse de médio e longo prazo. A inexistência, portanto, desta política, de facto, permite alguma instabilidade,
permite indefinição local e permite-me outra coisa que é muito importante. E chama a atenção para esta realidade. Eu não compreendo que no meu território que há instituições certificadas para poderem ser entidades formadoras, e que não vêem os seus projetos aprovados, ou melhor, as suas candidaturas aprovadas, e aparecem empresas de Lisboa, do Porto, que não conhecem minimamente o território, a proporem ações de formação nestes territórios. E eu pergunto, de facto, alguma coisa está mal, alguma coisa tem que ser revisto. Isto aconteceu no passado e acontece no presente. Isto é transversal mais ou menos a quase todas as candidaturas, com exceção naturalmente dos centros de novas oportunidades, que penso, e daquilo que eu conheço, penso que talvez não tenham acontecido estas situações. Não sei se aconteceram em alguns locais, mas pelo menos no meu território não aconteceu. Mas em relação naturalmente aos custos de educação e formação de adultos, em relação às ações modulares, eu considero isto, e vou-me permitir a expressão, quase um escândalo que se está a passar neste momento. Eu não compreendo, e vou apenas mencionar aqui um exemplo que é bom que possamos refletir sobre ele. Não compreendo como é que se faz um curso de fisioterapia numa aldeia onde a pessoa mais nova tem 50 anos, numa aldeia completamente isolada e onde os adultos participantes, portanto o mais jovem tem 50 anos e o mais velho tem cerca de 80 anos. Pergunto, destina-se a quem? Para quê? É uma interrogação que deixo. Portanto, sem a estabilidade necessária, sem a definição de políticas duradouras, não teremos, com certeza, educação de adultos, nem naturalmente, uma aprendizagem ao longo da vida. Os adultos têm de sentir, isto é que é importante, e saber que as políticas de educação não são meros processos de ocasião, sujeitos à disponibilidade dos recursos financeiros do Fundo Social Europeu. Eu penso que nós pensamos a educação de adultos muito em função das verbas do Fundo Social Europeu. Eu penso que a educação de adultos tem que ir muito para além, naturalmente, dos recursos financeiros disponibilizados pelo quadro comunitário de apoio. Os percursos educativos e vida dos adultos deviam ser consideradas políticas prioritárias de qualquer governo, seja ele de quadrante político que for. Considero que esta instabilidade e as políticas de curto prazo muito se tem realizado por vontade do querer das instituições e dos seus técnicos. Isto quer dizer que, para além das candidaturas aprovadas, e dou o exemplo concreto da ATACA e o estudo que foi feito pela Universidade do Minho, orientados pelo Sr. Professor Dr. Licínio Lima e pela Sra. Paula Guimarães, demonstram bem isto. Portanto, as entidades e instituições estão muito para além dos apoios financeiros que vão tendo, e estão muito para além, naturalmente, dos objetivos mínimos ou dos objetivos das próprias candidaturas. E se queremos, naturalmente, e isto tem a ver com a parte, o desenvolvimento local faz-se com o envolvimento das pessoas, faz-se muito com o envolvimento das instituições. E este investimento que existe nas instituições e nas pessoas foi muito importante no passado, é muito importante no presente e será determinante para o futuro. E vão-me permitir também aqui um outro desabafo pessoal. Nós, e agora falo pela ATACA, aconselhamos todos os técnicos, para não dizer obrigamos todos os técnicos, a frequentar cursos de pós-graduação, mestrados, e a frequentar naturalmente ações para além do portanto, das suas habilitações académicas que tinham, e muitas delas viradas para a educação de adultos. E acabamos, infelizmente, de frustrar todas essas expectativas que criamos, todo este quadro de formação que criamos, toda esta mais-valia que criamos, fruto desta instabilidade que temos. E eu, de facto, às vezes dou-me a pensar, assim, eu, de facto, naqueles técnicos, como destes dias, eu dava uma vassourada pesada no diretor da ATACA, porque me obrigou a perder muito do meu tempo, a investir muito do meu dinheiro, num curso que agora vai-me servir de quê? Porque, de facto, aquilo que ele me dizia, que havia uma garantia de 10 ou de 15 anos, essa garantia desapareceu e a garantia termina amanhã. Isto, de facto, preocupa-me, porque se estivesse no lugar deles, não sei se não pegaria numa vassoura e correria naturalmente o diretor. E sobre isto, naturalmente, o Sr. Luís Rodes, o professor Luís Rodes, há um bocado desafio-me a falar sobre o estudo. O estudo que foi realizado demonstra duas ou mais coisas que são importantes.
Melhor ser só duas, ao Zé Mata Alves. Muito rápido. Uma delas é dizer assim, as empresas e a sociedade civil reconhecem, contrariamente ao que possam dizer, reconhecem as vantagens da educação de adultos. Reconhecem o nível de conhecimentos e consolidação de conhecimentos que os adultos adquiriram ao longo da vida, que muitas vezes foram consolidados ou que foram repescados para transportar para o papel, e isto é perfeitamente reconhecido pela educação de adultos. E é importante, e é outro desafio que deixo, é importante, quem tem tutela sobre os programas comunitários, sobre as diversas áreas de intervenção em relação à formação, pense rapidamente em realizar uma avaliação longitudinal do trabalho da educação de adultos. E depois sim, podemos falar com alguma propriedade em relação a esta matéria. Eu penso que fala-se muito sem este conhecimento de facto. E o trabalho que nós fizemos não foi mais do que isto. Exatamente, arriscamos, uma entidade local, arriscamos com os nossos próprios capitais, arriscamos naturalmente a ser criticados e naturalmente a ser também avaliados por aquilo que fizemos, e recorremos a uma instituição do ensino superior como a Universidade de Minho, idónea, e a pessoas naturalmente idóneas e reconhecidas nacional e internacionalmente. E isto permitiu-nos também internamente fazermos alguma análise, alguma avaliação em relação ao nosso trabalho. E é importante que este trabalho não se faça num território cravado lá no interior do Minho. É importante que este trabalho se faça a nível nacional. E que se este trabalho estivesse realizado a nível nacional, e termino, Sr. Professor, se estivesse realizado a nível nacional, possivelmente hoje teríamos decisões diferentes, teríamos políticas mais concertadas e duradouras, teríamos técnicos e instituições mais satisfeitas e teríamos, essencialmente, que é uma coisa importante, porque isto destina-se aos adultos, à população, teríamos uma população muito mais crente. E isto é extremamente importante, é que as pessoas acreditem. E neste momento criou-se um grande descrédito entre as pessoas, porque ninguém sabe o que é que vai ser o futuro, e quando vem junto de nós, e eu digo junto de nós, vem permanentemente, porque temos uma preocupação, é não nos desligarmos dos adultos no pós-conclusão dos cursos. Nós tivemos uma taxa de empregabilidade, isto tem 2 anos, nos cursos EFA de 65%, 65%, repito, penso que é muito superior à média nacional. Temos uma taxa de satisfação em relação aos adultos que frequentaram o Centro de Novas Oportunidades muito alta, penso que muito superior à média nacional. Isto preocupa-nos porque as respostas que damos aos adultos, ou que possamos vir a dar aos adultos, é muito pouca. E isto deveria, de facto, essa avaliação poderia distinguir o trigo do joio e poderia permitir uma outra coisa, é que algumas das ações que são promovidas fossem, de facto, extintas e apoiassem aquelas que se destinam às pessoas, que trazem mais-valia ao país, que trazem mais-valia às pessoas, que trazem mais-valia aos territórios e que permite o tal desenvolvimento local. E este desenvolvimento local não se destina apenas aos meios rurais, tanto se destina aos rurais como aos urbanos. Os rurais, naturalmente, por uma razão, exatamente por aquilo que eu mencionei no início, que são os territórios que neste momento têm uma taxa de despovoamento altíssima, com as consequências do êxodo rural, e este êxodo rural tem a ver com o abandono das pessoas, com o abandono do investimento, e para, neste momento, adotarmos políticas de fixação, já não falo em repovoamento, mas de fixação das pessoas aos seus territórios, e principalmente da população mais jovem, e entre esta da população licenciada, é preciso uma grande ginástica, um grande esforço, e é preciso uma coisa, que é darmos a cara, permita uma expressão, mas é darmos a cara diariamente e as pessoas acreditarem muito em nós. Quando digo em nós, digo nas instituições e nos técnicos, porque é com garantias, porque as instituições têm rosto, e têm rosto através dos seus técnicos, através dos seus diretores. E é de facto muitas vezes acreditarem nos seus diretores e nos seus técnicos, que as pessoas dizem ainda vale a pena, eu vou continuar, mas é porque acredito em vocês, não é porque acredito em algo que eu não conheço, que me vem orientado de cima, que eu não sei se hoje tenho uma diretiva e amanhã tenho uma diretiva completamente posta, mas como eu acredito em vocês, e se alguma coisa correr mal é vocês que eu vos vou responsabilizar, eu vou de facto seguir em frente. E menciono-vos apenas, e termino mesmo, menciono-vos apenas um exemplo muito prático. Nós adotámos uma política muito recente de, nos 6 conselhos de intervenção, fazermos jornadas temáticas, técnicas e temáticas
sob áreas distintas de investimento. E posso dizer que realizámos uma no início deste ano e conseguimos fixar no território cerca de 40 jovens, e jovens abaixo dos 40 anos, jovens agricultores para investir em projetos agrícolas, com investimento que ultrapassa os 6 milhões de euros. E deve-se muito exatamente ao nosso trabalho no terreno, ao contacto diário com as pessoas e eles acreditarem em nós. Não é nós na minha pessoa, é nós na instituição e é nos técnicos que estão todos os dias a cara. E isto é extremamente importante e que o país precisa, de facto, de saber fazer. E se souber fazer isso, de certeza absoluta, que daqui a 5 anos podemos estar nesta sala ou noutro espaço a discutirmos estas questões da educação de adultos e a vantagem da educação de adultos, não a educação de adultos que se destina aos adultos que têm apenas o primeiro nível da escolaridade, o segundo nível da escolaridade, o terceiro ou o secundário, mas se calhar aos adultos no seu todo, e as vantagens que tem a educação de adultos, porque estas jornadas também são educação de adultos. Muito obrigado.